Bom, pessoal, aqui novamente o pastor Fábio com mais uma Pergunte ao Pastor da nossa página Escola de Ensino Rancho dos Profetas lá no Facebook. E a pergunta de hoje foi a pergunta da irmã Silvana. Ela quer saber qual era o aviso ou qual é o aviso de Deus com esse eclipse que aconteceu agora no último dia 31 de janeiro. Bom, Silvana, primeiro, para começar falando a respeito disso aí, eu quero te dar uma dica. Tem uma palavra minha lá no YouTube que se chama Considerações a respeito do fim. Dá uma passada lá no YouTube e escuta essa palavra. Eu falo com um pouco mais de detalhes tudo aquilo que eu vou te falar, tentar te responder hoje aqui. Primeira coisa, nós precisamos saber o que aconteceu, que fenômeno foi esse agora no último dia 31. Aconteceram, na verdade, 3 fenômenos num só, que foram a chamada lua de sangue, a superlua e também a lua azul. Esses 3 fenômenos já são raros. Mais raro ainda eles acontecerem juntos. O que é a chamada lua azul? São 2 luas cheias dentro de um mesmo mês. A superlua, tu deve saber que é quando a lua se aproxima um pouco mais da órbita da Terra. Ela fica aproximadamente 14% mais brilhante e 30% maior. E a lua de sangue é quando a Terra bloqueia os raios solares em relação à Lua. Esses raios ficam refratados. O que acontece? Aquele tom meio avermelhado, por isso que é chamado de lua de sangue. Se nós formos ver na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala o seguinte no versículo de número 14 e no versículo de número 15. Diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Bom, tem 2 palavras interessantes aqui no versículo de número 14, que é a palavra sinal e a palavra, em algumas versões, a minha aqui está tempo determinado, mas algumas versões fala estação. Na verdade, a palavra sinal no hebraico é a palavra ot, e a palavra tempo determinado, ou como algumas versões trazem, estações, essa palavra aí significa moed. Nós temos que entender algo, que é o seguinte: quando a Bíblia fala de estações, a Bíblia não está falando de primavera, verão, outono e inverno. Até porque no Gênesis não existia as 4 estações. No Gênesis existia somente uma estação. Quando a Bíblia está falando da palavra moed, a Bíblia está falando de festa ou festivais. O que Deus estava querendo mostrar para o homem já no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14, no versículo 15? Deus estava dizendo para o homem: todos os luminares, todas as estrelas, o sol, a lua, os planetas, todos eles darão testemunho a meu respeito. Todos eles irão falar e dar testemunho a respeito de mim. É por isso que quando nós observamos um eclipse, tanto ele lunar quanto ele solar, eles estão falando das coisas de Deus. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 31, diz que o sol iria se tornar em trevas e a lua em sangue, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Isso é,
o sol e a lua, luminares, iriam estar falando e mostrando a respeito de quem? Do nosso Salvador. Iriam estar dando testemunho a respeito do nosso Salvador e de coisas que viriam, de coisas que iriam acontecer. Se vocês perceberem que em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, os luminares, as estrelas, os planetas dão testemunho das coisas de Deus, é só vocês lerem lá. Por exemplo, Salmo 147, versículo 4, Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, lá em Lucas capítulo 21, versículo 11, depois lá no versículo de número 25, 26, lá no livro de Jó, no capítulo de número 38, versículo 31 a 33, todos esses lugares falam a respeito do testemunho que os luminares iriam dar a respeito de Deus. Em outras palavras, Silvano, Deus estava anunciando, ou está anunciando através dos luminares, quando ele irá se manifestar. Quando a sua manifestação acontecerá para que os homens vejam, para que os homens testemunhem isso. Quando você ouve falar a respeito de eclipse lunar, você pode ter uma certeza, está se relacionando a Israel. Por quê? Eu não vou explicar isso aqui agora, mas o calendário judaico é um calendário lunar. Quando você ouve falar em eclipse solar, está falando com os gentios, isso é, com todas as nações do mundo. Por quê? Porque o calendário dos gentios se baseia no calendário gregoriano. Para te ter uma noção, em alguns dados, isso aqui são dados concretos, sempre que acontece uma tétrade, 2 luas de sangue num ano, 2 luas de sangue no outro ano, olha só o que aconteceu com Israel. Em 1428, 1429, aconteceu a conversão forçada dos judeus na Europa. Isso aconteceram 2 luas de sangue em cada ano. Em 1493, 1494, o que aconteceu com os judeus? Aconteceu a expulsão dos judeus da Espanha. Depois, em 1948 e 1949, também mais uma tétrade. O que aconteceu com Israel? Israel torna-se nação. Depois, em 1967, 1968, também mais uma tétrade. O que aconteceu com Israel? A Guerra dos 6 Dias, quando algumas nações árabes se reuniram e atacaram Israel de surpresa. 2014 e 2015 também tivemos uma tétrade. Já ouvi algumas pessoas falarem que não aconteceu nada. Ora, se você for analisar com mais cuidado, você vai ver o que aconteceu. Rússia, a Líbia, a Síria, o Irã, a Turquia fizeram uma aliança, isso é, eles se aproximaram ainda mais um dos outros. O que isso significa? Ora, se você for ler lá em Ezequiel capítulo 38 e 39, você vai ver uma guerra que irá acontecer com Israel. Alguns países que ali estão descritos em Ezequiel capítulo 38 e 39, alguns desses países, mais precisamente 3 desses países, isso é, a Rússia, o Irã e a Turquia, ficaram mais próximos uns dos outros no ano de 2014 e 2015. Então, aconteceu sim algo que irá, num futuro próximo, trazer o que nós chamamos de guerra de Gog e Magog contra Israel. O que aconteceu também com os gentios, diria isso em relação às outras nações do mundo, quando aconteceu um eclipse solar dia 21/8 de 2017. Esse eclipse solar aconteceu somente na América do Norte, dia 21/8 de 2017. Você pode observar que depois, no dia 27/8 de 2017, os Estados Unidos, mais precisamente lá em Houston, no Texas, foi varrido por um furacão que se chama Harvey. O que aconteceu? Mais um aviso de Deus, mais um sinal de Deus. Tudo isso
serve para que eu e vocês fiquemos atentos, porque breve voltará o nosso Senhor. Breve o nosso Senhor irá voltar. Eu te dou uma dica finalizando, espero que tu tenhas entendido o porquê desses sinais através dos eclipses. É para falar com Israel e também para falar com os gentios. Te dou uma dica, existe um livro, pena que esse livro ainda não tem tradução para o português. Ele chama Four Blood Moons, do pastor John Hagee. Está falando sobre as luas de sangue e qual a relação dessas luas e qual a relação desses eclipses com a humanidade inteira. Espero que eu tenha podido te responder à altura. Se tu gostou, pode deixar um comentário. Se tem alguma crítica a fazer, também não tem problema. Deixa lá, Escola de Ensino Rancho dos Profetas no Facebook, e até uma próxima vez.